Fala galera, tudo tranquilo? Olha eu mais uma vez aqui para tentar ajudar você que ficou em dúvida sobre um assunto que eu acabei descobrindo como um problema seríssimo do aplicativo da Apple, principalmente para quem trabalha com o DaVinci Resolve. Então prestem muita atenção. Eu tenho que agradecer novamente ao Marcelo do Hackintosh Brasil, que me deixou uma máquina para eu poder testar a máquina. Então eu tenho aqui um Hackintosh que ele montou, About Mac. Esse Hackintosh aqui é um Hackintosh que o Marcelo do Hackintosh Brasil montou para nós testarmos. E entendam, gente, eu sempre fui um ferrenho defensor das placas da NVIDIA. Sempre que você me perguntava, qualquer aluno, seja nas consultorias, sejam nas produtoras, na Escola Pan-Americana de Artes e Design, onde eu dou aulas, entenda que quando me perguntavam sobre hardware, uma das primeiras coisas que eu sempre deixava muito claro, olha, para trabalho profissional, placa de vídeo tem que ser da NVIDIA, por causa da tecnologia CUDA. Os CUDA Cores são processadores que vão acelerar em muito o seu trabalho para o audiovisual. Com o Hackintosh isso foi por terra. A Apple, como nós sabemos, desenvolveu um sistema operacional que é muito mais estável do que o Windows. E aí, de novo, não entro aqui nessa queda de braço, PC, Mac OS é melhor, o Windows é melhor. Então, gente, vamos ser, de novo, racionais, sem paixonite aguda. O sistema Mac OS sempre foi, fato, mais estável do que o Windows. Isso não é novidade. Mas o preço de um Macintosh é proibitivo, principalmente no nosso caso aqui no Brasil. Não dá para você justificar uma máquina topo de linha, altamente profissional, por mais de R$100 mil. Isto é um absurdo. Produtoras de médio para grande porte pensam duas vezes antes de investir 100, 150, 200 mil reais numa ilha. Imagine o usuário comum, aquele freelance, ou aquela pessoa que está estudando ainda para entrar no mercado de trabalho, aquela pessoa que é hoje um videomaker, um VJ, a pessoa que presta serviços e que, vamos ser sinceros, não fatura isso num ano. R$100 mil é muito dinheiro. A pessoa tem que faturar aí, em média, R$8 mil, R$8.500 por mês. Isso para não viver mais nada, só comprar máquina. Faturamento de um ano de uma empresa. Então vamos entender que é proibitivo. No entanto, com essa possibilidade de um Hackintosh que você pode colocar uma máquina aí que seja considerado um Mac Pro e com uma placa RX 580 que, em comparação ao equipamento que eu tenho, um PC que eu tenho, que é o que eu sempre trabalhei, estou trabalhando ultimamente com esta máquina, é um absurdo. A minha placa de vídeo é da NVIDIA, dá um baile tecnicamente falando numa Radeon, sem sombra de dúvidas. Mas eu me surpreendi com o custo-benefício e com o desempenho. O meu PC, onde é a máquina que está sendo gravada este vídeo, esta imagem. O PC está gravando a tela do Hackintosh. O PC ele tem uma placa muito mais cara e muito mais poderosa. E quando eu coloco na balança trabalho feito no PC e levo para o trabalho para o Hackintosh,
Impressionante o desempenho do Hackintosh. Realmente eu preciso assumir, né, a culpa de nunca ter dado bola para Hackintosh por achar que era um sistema que não era estável, por um sistema que realmente só quem entende muito para querer se aventurar a fazer um Hackintosh. E aí, como eu disse, meu amigo Marcelo, do Hackintosh Brasil, ele simplesmente acabou com esses preconceitos, ideias pré-concebidas, sem o conhecimento dos fatos. Realmente, os Hackintoshes estão num outro patamar. Eu conheço o Hackintosh de 10 anos atrás, onde era muito complicado instalar, onde era muito complicado você fazer atualizações. Hoje, com o Marcelo, eu tenho atualização, eu tenho literalmente um suporte técnico para confiar, ser uma máquina de trabalho. No entanto, quando eu participei lá numa live na semana passada, no Hackintosh Brasil, o Marcelo está viajando, está de férias, então assim, por isso eu não estou respondendo lá, de novo no canal dele. Mas vou ter o maior prazer, assim que ele voltar de férias, de participar no canal dele. Só que eu estou recebendo várias mensagens de gente que assistiu a gente lá e, infelizmente, estão com um problemaço na mão. Por quê? Porque quem trabalha no mercado audiovisual sabe que é normal a gente trabalhar com plugins. Trabalhar com várias ferramentas que, em muitos casos, elas precisam de complementos. O After Effects, sem plugin, pelado, é um programa. Com os complementos, é outro programa. A mesma coisa acontece com o Premiere, a mesma coisa acontece com o Blender, a mesma coisa acontece com o DaVinci e assim por diante. Então vamos entender que o mercado audiovisual depende muito de plugins. E, no entanto, se você baixou o DaVinci Resolve, seja a versão gratuita quanto a paga, tá? Tanto faz. Baixou o DaVinci Resolve no app da Apple, ele vem capado. Ele não permite que você instale plugins que não sejam vendidos ou licenciados também pelo aplicativo da Apple. Traduzindo, o seu programa DaVinci e a maioria dos programas, tá? É que depende muito da forma com que o programa utiliza esses complementos. No DaVinci Resolve, absurdo, gente. O programa que está sendo mais utilizado no mundo para correção de cor e edição e composição visual, que tem uma versão gratuita que atende essas vertentes, que atende essas necessidades de profissional. Se você instala pelo aplicativo da Apple, ele vem capado. Apenas como demonstração, eu vou mostrar aqui para vocês um elemento em real life, tá, gente? Aqui na aplicação mesmo, aqui dentro de um projeto que eu estou terminando de fazer o pacote gráfico, terminando de fazer os cortes básicos de uma aula do meu amigo Zé Ricardo. Então entendam, tá? Aqui para uma grande multinacional, tá? Esse aqui é um trabalho que está indo para uma multinacional extremamente conhecida num curso do Zé Ricardo. Vamos simular que eu precisasse criar um GC a partir desta imagem. Para criar um GC aqui no DaVinci, de forma muito simples, eu posso pegar um Fusion Composition, eu poderia criar na própria timeline, tá, gente? Mas eu quero mostrar para vocês um recurso extremamente profissional. Eu posso vir aqui para a minha abinha de efeitos, onde eu digito aqui FU, ele já aparece aqui, ó, Fusion. Basta você digitar FU, se essa barra não estiver aparecendo aqui para vocês, gente, é só clicar aqui em Effects, ó. Clicou em Effects aqui em cima, ele habilita e desabilita a janela de Effects. Carrego um Fusion Composition na minha timeline, entro na aba de Fusion, onde eu posso carregar, criar o elemento gráfico que eu quiser, animar PSD, trazer elementos 3D do Blender real, a malha, o OBJ, e dentro do DaVinci eu consigo trabalhar.
Neste caso, uma coisa muito simples. Quero criar um texto onde eu tenho aqui Node, o conceito de Node. Algumas pessoas meio que se assustam, né? Sempre que entra um conceito novo, alguma coisa diferente daquilo que vocês estão acostumados, a pessoa acaba se confundindo um pouco. Gente, isso é normal, né? Mas vamos entender, ó. Cliquei no texto, automaticamente ele tem aqui um Node da mídia. Vamos chamar esse Node de saída. Eu tenho um Node de texto, onde eu posso conectar o Node de texto na saída, mas aí eu não tenho proporções, eu não tenho o elemento base, eu não tenho uma composição, eu não tenho a tela. Então, neste caso, o que eu posso fazer? Eu posso conectar este elemento num merge, e este merge também conectado em alguma imagem, um PSD, um JPEG, um TIFF. Eu posso trazer ou criar um elemento aqui dentro do próprio DaVinci, dentro da própria aba Fusion do DaVinci. Para poder ilustrar, eu vou apertar a tecla Shift barra de espaço e abre um menu contextual. Este menu contextual eu posso digitar as iniciais aqui do que eu quero, do efeito que eu quero, e ele naturalmente aparece aqui para gente. Então, Shift barra de espaço, eu quero criar um background, então digito BG. Automaticamente já apareceu aqui o nosso background. Basta eu adicionar este background e veja, elementos, a partir de agora, eu tenho dois. Eu tenho um texto e um background. No Node, você não tem ordem, não é quem está em cima, quem está embaixo, quem está do lado. Isso não interessa no Node, e isso é muito legal. Eu posso pegar este background e conectar no Node de mergear, de misturar. Pego a saída do background, conecto na entradinha amarela. Entradinha amarela é a entrada do background. Texto. Entro nesta opção verde, que é o foreground. Então eu tenho aqui a entrada da frente, o foreground, e a entrada de trás, o background. Com esses elementos, entenda, onde está o texto, não interessa em que lugar você coloca o texto. Ele automaticamente estará sempre, por causa da entrada foreground, ele sempre estará sobre o background, porque o background está na entrada de background, que de novo, ao invés de ser um node background que eu criei, poderia ser uma imagem, poderia ser um vídeo, poderia ser um elemento 3D no background da forma que eu quiser. Então, Node tem essa característica. Nós estamos muito acostumados com layer. Quem está em cima aparece em primeiro plano, quem está embaixo aparece em segundo plano. E agora? Mudou o quê? Nada. Ele continua na mesma entrada. Veja que a entrada continua sendo a entrada verde. Então não interessa a ordem. Isso é muito legal. No background, selecionando o Node, eu posso naturalmente customizar esse Node para a cor que eu quiser. Vou colocar uma cor aqui, um azulzinho mais próximo do ciano, né? Misturando azul com verde. Eu tenho aquele azul mais céu, azul bebê, o azul, tecnicamente falando, o azul ciano. Coloco a saída do merged no nosso output e a partir de agora eu tenho aqui a cor que eu falei com o texto. Só que no Node do texto eu não digitei nada. Então entenda, background mistura com o texto, mas obviamente eu preciso ter um texto. Basta eu digitar um texto aqui, vou colocar como exemplo o meu nome, Favoto. Beleza. Então agora eu tenho um background e um texto. Observe que aqui eu tenho dois monitores. Se eu arrastar, por exemplo, o texto para cá, ó, eu consigo ver agora o texto isolado, então só o que está no Node do texto, e aqui eu estou vendo a saída, o Media Output, que é a saída geral. É isso que está lá na nossa timeline, no caso da edição. Se eu quiser limitar a área deste background, eu posso literalmente mexer com escala, mexer com a rotação, com opacidade, com todas as propriedades, eu também tenho liberdade para manipular aqui. Porém, eu gostaria de fazer uma máscara, eu gostaria de ter um shape apenas na área que tem o meu nome. Para isso, seleciono aqui de novo o Node do background,
E na parte superior aqui, eu tenho um elemento que é um retângulo. Então, ao selecionar aqui o node background e clicar no retângulo, automaticamente ele criou um retângulo que vem para essa entradinha azul. Então, vejam como a iconografia, como as cores estão dizendo o que aqui dentro. Entradinha azul é sempre o canal alfa. É sempre a máscara. Tá vendo que quando eu coloco o mouse em cima, ele aparece. Aqui é uma máscara. A saída do background mascarada agora está mergeando o background com o foreground, com a parte de primeiro plano do texto. Então agora eu tenho uma composição que tem uma máscara. Tá vendo que tem um limite aqui? Vou trabalhar com um monitor só, aqui na parte superior, fica mais fácil de eu exemplificar. Clico aqui no retângulo e posso, por exemplo, deixar os corners, deixar as beiradas arredondadas. Posso mexer na largura, na altura da forma que eu quiser. Tudo animável, tudo também com possibilidade de keyframe. Porém, para esse exemplo, como eu disse, muito rápido, muito simples, é o quê? Eu tenho um retângulo que está limitando aqui o nosso background. Eu tenho um texto simples com o meu nome. Tenho aqui apenas um merged que está juntando esses dois. A saída do merged para o output, isso significa que no meu vídeo já tenho ali um texto que tem as características que eu estava compondo. Quero fazer uma animação, e vou fazer a animação 2 keyframes super básicos só para exemplificar, tá? Venho para cá, eu gostaria que esse shape ele se movimentasse de fora da tela para a tela. Seleciono aqui o background, de novo, o mesmo conceito que eu acabei de explicar. Seleciono o background, habilito a propriedade do menu contextual, Shift/espaço, e agora coloco aqui a opção de transformação. Então, se eu digito aqui trans, ele já aparece aqui, ó, transformação. Basta eu selecionar a transformação e adicionar. Então, se eu clico aqui em Transform, Add, com o node do background selecionado, ele já se encaixa ali entre o background e o merged. Então agora eu tenho uma estrutura básica. Retângulo, que é uma máscara. O background, que eu posso colocar um gradiente, posso colocar um filtro, posso colocar... O gradiente é a nossa base. No After seria o nosso sólido. E agora eu tenho a transformação que mexe os dois que estão atrás. Ou seja, estes dois elementos vão sofrer a transformação juntos. É como se eu tivesse feito uma pré-compose. Então eu tenho aqui o elemento que, se eu ando aqui, por exemplo, por volta aqui de 20 quadros, coloco na transformação um keyframezinho básico de posição em X, por exemplo, né? Marco um keyframezinho. Se eu arrasto o nosso playback lá para o início, venho para a opção de posição em X e coloco -1, eu tiro o elemento da tela. Então agora eu tenho uma animação onde o shape começa fora da tela e entra na tela. Elemento muito básico que nós estamos acostumados a fazer em qualquer programa de animação, certo? Ah, Favoto, eu gostaria de colocar um editor gráfico aqui, uma suavização. Do mesmo jeito que nós faríamos em qualquer programa. Basta você habilitar aqui em cima a aba Spline, habilita a opção aqui Spline. Quando você clica neste botão, você habilita aqui na parte de baixo o editor gráfico, do mesmo jeito que nós já estamos acostumados. Clicando aqui em transformação, eu tenho aqui o keyframe inicial e o keyframe final. Se eu selecionar esses dois elementos e apertar a tecla S de Scale, a tecla S neste caso seria de Smooth, de suavizar, S, ele já suavizou a nossa curva. Veja que segue os mesmos parâmetros
de qualquer programa de animação. No entanto, obviamente, você pode editar aqui o gráfico e você tem aqui todos os presets, né? Então você tem aqui a suavização, como o smooth, você tem linear, você tem o step, que seria o hold, que seria ligado e desligado. Você tem aqui vários presets de animação já aqui como um ícone de atalho. No entanto, o que nós mais acabamos utilizando é justamente o Smooth. Basta você apertar a tecla S e aí sim você pode selecionar o gráfico e editar. Então temos aqui a nossa animação super básica do elemento entrando na tela. Beleza, gente? Gostei da animação, é isso que eu quero, sem problema nenhum. Onde está o problema se você baixou a versão do app da Apple? Se eu venho agora e seleciono este elemento, trabalhei, puxei elementos 3D, ou seja, né, gente, não apenas 4, 5 nodes, tá? 20, 30 nodes. Fez uma animação GC bacana. Fiz o meu padrão, seleciono todos os nodes, botão direito do mouse e peço para o DaVinci salvar esses settings, salvar essa setagem. Quando você clica aqui, minha câmera está bem em cima, Save As. Você pede para salvar essa setagem. Quando você clica aqui, ele vai abrir o menu contextual para você salvar. Onde? Onde você quer salvar isso? Vou salvar no desktop mesmo, tá, gente? Como teste GC. Teste GC. Beleza? Salvei. Quero utilizar esse presetzinho que eu acabei de criar. Na versão que você baixou da Apple, isto não é possível. Eu teria que registrar como desenvolvedor e publicar esse preset no aplicativo da Apple para ele reconhecer. Essa ação que eu acabei de fazer, 5 nodes, não pode. Então você vai lá e compra um preset de vários ajustes, de várias animações, não pode usar. Olha que coisa mais absurda. Sem coerência, não pode usar. Vamos lá. Qual seria o certo? O certo seria, poxa, tenho aqui minha animação, tá aqui meu primeiro GC. Olha lá. Venho para cá. Tá ali o primeiro GC entrando. Nossa, Favoto, mas ali o texto não tá sumindo, não tá... Gente, é só literalmente fazer uma máscara, tá? É só o fato de você clicar aqui, pegar a transformação que já existe, então a transformação do que já existe, e eu simplesmente conectar na entrada azul do texto, lembra que eu falei? O azulzinho é máscara. Conectei o azulzinho como máscara, pronto. Agora o texto, olha lá, ele some e só aparece em cima do objeto. Veja, de novo, extremamente simples. Só que eu queria ter um segundo GC. O que eu faço? Carrega outro Fusion Composition, coloca aqui em cima, entra na opção de Fusion Composition, eu quero apenas editar este elemento, então Open in Fusion Page, eu quero editar este elemento. Uma vez que eu estou aqui, basta você pegar o elemento que eu acabei de salvar no desktop e arrastar para a timeline. Veja, isso aqui foi o que eu acabei de salvar, teste GC. Arrasto para a timeline, está aqui o Node. Veja, acabei de fazer a conexão de transformação para o texto. Só que eu fiz isso depois que eu já tinha salvo. Então o que eu salvei não tem aquela alteração. Vou conectar aqui na saída. Então ele automaticamente vem com texto Favoto. Vou alterar o texto para Marcelo. Agora é Marcelo Favoto. Então veja, eu estou alterando. Até agora, ó, não tem aquela máscara, ó. Por quê? Porque quando eu salvei não tinha máscara. Basta eu arrastar aqui o elemento para máscara. Pronto, agora tem, ó lá. Ó. Ah, mas eu queria outra cor. Background,
venho para cá, vou colocar um tom meio marrom aqui, ó, meio alaranjado, amarronzado, só para ficar um pouco mais destacado, né? Estou trabalhando com azul, o outro meio alaranjado, amarronzado. Aqui, Marcelo, Lobo em Y, Favoto. Veja que ação simples, veja que ação ridícula. Eu posso usar essa mesma animação inúmeras vezes, infinitas vezes. Essa ação de eu simplesmente pegar um elemento, carregar um Fusion Composition, entrar no menu para editar, puxar o preset e usar, isso se você baixou pelo app da Apple, não pode ser feito. Então, qual é a recomendação e por que eu disse, né, que esse é um vídeo de utilidade pública para todos os apaixonados pelo mercado audiovisual? Faça esse teste. Tenta criar um presetzinho do jeito que eu acabei de ensinar. Tenta criar um textinho. Não precisa nem fazer keyframe nenhum, gente. Não é nada. Tenta fazer um preset e simplesmente carregar. Volta o vídeo, né? Eu vou publicar esse vídeo, tá, gente? Como, né, utilidade pública de novo, tá? Quem já teve aula comigo, né, gente? Eu tô há mais de 20 anos ministrando treinamentos no mercado audiovisual, formei diversos grandes profissionais que estão aí trabalhando. E tenho muitos amigos, né, que naturalmente a gente, pela correria e tudo mais, a gente perde contato. É fato, né, não tem muito o que falar. A vida leva a gente para caminhos, né, então eu nunca fui muito refém e ao mesmo tempo, né, eu vejo isso como um defeito meu, né, que eu preciso melhorar. Nunca fui muito aficionado em mídia social, né, gente, eu sempre levei minha vida mais discreto possível, né, eu sigo a minha vida e tá tudo tranquilo, né, mas muitos amigos me pegam no pé, falam, poxa, Favoto, né? Caramba, né? De vez em quando você sabe, você vem com algumas coisas que a maioria das pessoas não falam, né? Não alertam quanto a isso. Eu tava a fim de comprar o DaVinci e aconteceu, tá, gente? Sinto muito. Eu fui pesquisar, entrei no fórum da Blackmagic e a Blackmagic não pode fazer nada. Ela deixa muito claro, olha, são regras da marketplace, são regras da venda do aplicativo da Apple, né? Faz parte das regras da Apple. Você só pode baixar um programa da Apple e usar complementos que sejam licenciados pela Apple. É questão de segurança, é questão de ganância, de dinheiro, já que eles ganham em cima, né, dessa venda. Então, né, gente? Não comprem, em hipótese alguma, o DaVinci Resolve pelo app da Apple. Faz esse teste que eu acabei de ensinar. Por isso que eu estou mostrando, por isso um vídeo mais longo. Mas faz esse teste. Veja se você consegue fazer isso que eu acabei de mostrar. Sim, perfeito. Mantém do jeito que está. Baixa um aplicativo. Você quer que eu te mande esse presetzinho que eu acabei de fazer? Com o maior prazer. Manda um direct aí, ou deixa nos comentários, como eu disse, né? Esse vídeo eu vou colocar no YouTube, vou colocar no Instagram, vou pedir pro Marcelo, né, do Hackintosh Brasil, reposta aí pros seus, naturalmente, né, os seus parceiros que estão trabalhando com você e que muitas vezes não tem isso. E assim que ele voltar de viagem, gente, com o maior prazer, podemos fazer uma live e eu repito o processo, explico detalhadamente, converso com vocês com o maior prazer para tentar ajudar quem está precisando e está passando por esse problema, que, como eu disse, eu não fazia nem ideia que vocês estavam passando por esse problema, gente. Para mim é uma coisa tão lógica, né? Não usar o site, não usar o aplicativo da Apple para baixar alguns programas profissionais. Você vai baixar o DaVinci, baixa do site da Blackmagic, é o certo, né? O que todo mundo faz, é o que eu ensino. Quem teve aula comigo sabe. Teve aula comigo há 20 anos atrás, eu já ensino isso, gente. Não baixe de aplicativos terceiros. Vai na fonte, poxa, né?
E hoje em dia o DaVinci está numa opção tão custo-benefício, tão, né, de novo, pacote Adobe, toda a discussão que nós já sabemos, né, gente, complicado. Pacote Adobe, você paga uma mensalidade. Todos os meses você tem que ir lá e botar dinheiro. O programa não é seu. DaVinci Resolve, hoje, meio de 2024. Então nós estamos em julho de 2024. Em julho de 2024, a Blackmagic está cobrando $295 para o programa ser seu. Com detalhe, até hoje, de novo, no meio do ano, julho de 2024, quem comprou as versões anteriores, o DaVinci Resolve Studio, todas as atualizações foram gratuitas, eles nunca cobraram atualização. Se você tem a versão Studio, você tem direito da atualização. Eles podem mudar, por isso que eu estou pontuando. Até agora, meio do ano de 2024, a Blackmagic nunca, até agora, cobrou atualização. Então você compra uma vez o software. É seu. Saiu uma atualização. É seu. Você tem direito da atualização. Então, entendam, tá, gente? Que de forma geral, eu trabalho com After Effects. Quem me conhece, né, sabe quantos anos, décadas eu conheço After Effects, trabalho com After Effects. E literalmente, né, praticamente nenhum dia da minha vida eu fico sem abrir um After Effects para fazer algum motion, alguma coisa. Mas hoje o DaVinci Resolve, com a aba Fusion, com a parte dele de cor, que é extremamente profissional, Hollywood usa, gente, me supre a maior parte das necessidades. Eu sempre trabalhei multiplataformas. Então, hoje é muito, muito viável você começar na versão free, versão gratuita, começa a ganhar uma graninha e aí você parte para a versão paga. O que tem de grande diferença na versão paga? Principalmente hoje com inteligência artificial, você tem vários efeitos que são, sim, baseados em inteligência artificial, em que ele já tem um conceito de identificar o que é um rosto para fazer um tracker. Ele já tem características para você trabalhar com um rastreamento, um embelezamento de maneira muito eficiente na versão paga. Mas a versão free, você também consegue fazer isso, só que na mão. Você vai lá e faz a máscara e cria o tracker, sem problema nenhum. Então, de novo, a versão Pro, a versão Studio, é a versão que você vai ter mais velocidade. Você vai ter maior produtividade. Mas na versão gratuita você faz a mesma coisa, só que alguns processos mais manuais, que vão te dar mais trabalho. Via de regra, quase tudo você consegue fazer com a versão gratuita. Então, de forma geral, gente, começa na gratuita. Se for para a versão paga, em hipótese alguma, vá para a versão paga que não seja comprada no site da Blackmagic. A versão gratuita, faz esse teste que eu acabei de ensinar. Não teve problema? Tanto faz de onde você baixou, tá tudo certo. Na versão da Apple você vai ter problema mais cedo ou mais tarde. Mas é uma versão gratuita, você desinstala, sabendo disso, reinstala a versão a hora que você quiser. É gratuita. Você comprou pelo site da Apple, pelo aplicativo da Apple, não tem como você transferir para a versão da Blackmagic, para a versão que não tem essas limitações. E de novo, gente, estamos falando com profissionais, né? Não é só uma questão de você ir lá no Vault, ir lá no cofrinho e acertar as permissões, porque não é isso. Na realidade, a permissão, o capado dele é muito mais profundo. É um capado de extensões. Ele não aceita a extensão do jeito que eu fiz aqui. Por exemplo, essa extensão aqui, settings, testgc.settings. Ele não aceita. Ele simplesmente não aceita. E aí? Você vai fazer o quê? Ele considera que isso é um aplicativo, é uma extensão
de terceiros. Beleza, gente? Espero ter ajudado naturalmente, se vocês querem. E de novo, né, gente? Muito trabalho, muita correria, mas se vocês quiserem que eu faça mais vídeo, que eu mostre mais recursos, que faça, né, mais explicações sobre problemas que, infelizmente, como esse que eu acabei de destacar, podem acontecer, é só deixar aí no comentário, deixa num direct, manda um direct, deixe um sinal de fumaça que a gente vai atrás que com o maior prazer. Tendo um pouquinho de disponibilidade, não tenha dúvida que com o maior prazer eu vou ajudar vocês. Beleza, gente? Então espero que todos fiquem bem, que todos consigam naturalmente fazer os seus presets, que consigam utilizar. Mas se tiver algum problema, como eu disse, para a semana que vem, quer mais um tópico? Fica à vontade, manda aí. Vamos, assim que o Marcelo voltar das férias dele, vou lá no Hackintosh Brasil de novo e vou ajudar a galera com o maior prazer. Continua aí nos comentários, vê o que vocês querem que eu ajude vocês. Com o maior prazer, assim que eu tiver o tempinho, estou de volta e vou fazer o maior esforço para ajudar vocês. Beleza? Um abraço.